No final da semana passada, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que deixou, assim, muita gente apreensiva. Isso porque os produtores rurais, pessoas físicas, não são obrigados a pagar o Funreal. Aliás, são obrigados. Mas as agroindústrias não são obrigadas a pagar por eles. Quem vai ajudar a entender essa decisão judicial é a advogada tributarista que já está aqui na tela com a gente. Olá, seja muito bem-vinda, Marina Pires Bernardes. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, a gente espera que a gente consiga levar as informações, né? Porque realmente, às vezes a decisão judicial não se torna clara para algumas pessoas e é bom que a gente esclareça, né, o que foi decidido pelo Supremo, por que os produtores rurais são obrigados, as pessoas físicas, e já as agroindústrias, que a gente imagina que tenham um maior poder aquisitivo, tenham a maior movimentação financeira, não são obrigadas a pagar o Funreal. Perfeito. Boa noite a todos. Esse foi um julgamento que ele demorou muitos anos para ser concluído. Ele começou há 12 anos atrás e teve muitos votos, muitas interrupções de julgamento, até ter agora a decisão com o voto do ministro Dias Toffoli. Esse caso é o seguinte, tem duas discussões nele, como você bem pontuou. Então, havia discussão de ser ou não devido o fundo rural pelo produtor pessoa física e, em sendo devido, se era o próprio produtor que deveria pagar ou se a agroindústria, que, como você bem falou, tem maior poder aquisitivo, é mais fácil de ser fiscalizada, se ela concentraria essa arrecadação. Então, essas eram as duas discussões que estavam nesse processo do Supremo. Como já vinha vindo uma linha de entendimento de que o fundo rural era constitucional e deveria ser cobrado, essa decisão seguiu exatamente na mesma linha de que houve uma reinstituição do fundo rural pela emenda constitucional 20, e então o fundo rural em si ele é devido, mas nunca houve na legislação, o Congresso Nacional acabou não editando uma norma que determinasse que a responsabilidade por esse recolhimento fosse da agroindústria. Então, foi esse o ponto que o STF acabou definindo, que quem deve pagar isso é pessoalmente as pessoas físicas e não mais a agroindústria, que normalmente ela retinha esse valor da pessoa física e passava ao fisco. Até em relação ao fisco, a gente entende que haverá uma grande dificuldade em implementar essa decisão, porque, obviamente, fiscalizar e cobrar a agroindústria dessa contribuição é muito mais simples também para o auditor da Receita Federal. É verdade se olhar por esse ângulo. Agora, Marina, é possível que haja um efeito retroativo, vamos dizer assim, o que já foi pago, seja devolvido, ressarcido? Exatamente, é possível sim. Essa ação que foi julgada, ela é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso significa que no momento em que é definido que a atribuição da agroindústria de subrogação do pagamento do fundo rural é inconstitucional, ela é inconstitucional desde a origem, desde o momento em que começou esta cobrança. Então, ela retroage para todo o período para trás. Nós temos normas de prescrição e decadência que acabam limitando essa retroatividade aos últimos 5 anos, exceto para quem já entrou com discussões que acabam estendendo esse período. Mas a ideia da decisão é que ela seja executada, né? Que nunca foi devido pela agroindústria esses pagamentos. Então, aquelas empresas que estavam discutindo essa ação, essa subrogação, melhor dizendo, elas têm direito a
obter esse valor de volta, porque com essa decisão, o STF está dizendo que esses pagamentos foram inconstitucionais, eles não eram devidos. Se eles não eram devidos, a agroindústria tem direito a obter a restituição desses valores. Correto. Nós temos ainda uma decisão já, vamos dizer assim, com o martelo batido, ou ainda há necessidade de alguns ajustes, uma modulação para se tornar mais claro o entendimento, qualquer ponto não ser mais questionado judicialmente? A decisão em si, ela está perfeita. Temos os 11 votos dos ministros, então o mérito da discussão foi já efetivamente decidido. Não houve no pronunciamento dos desembargadores nenhuma questão de modulação, porque ela não foi objeto do recurso originalmente. Mas isso não impede que a União entre com um recurso chamado embargo de declaração e peça a modulação dos efeitos, porque, como eu expliquei, por esse tipo processual de ação declaratória de inconstitucionalidade, ela retroage desde a origem da cobrança. Então, é possível que a União queira restringir essa retroatividade e pedir uma modulação para o STF para que seja, não, tudo que foi pago fica pago e a partir de agora não tem mais a subrogação para a agroindústria. Pode haver esse pedido. No momento não tem, mas a União ainda tem prazo para entrar com esse pedido. Como a partir de amanhã a gente entra no recesso forense, então o judiciário entra no período de férias, de festas de final de ano, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, esse prazo não está correndo. Então, a partir de 20 de janeiro, a União tem prazo para apresentar esse recurso pedindo a modulação. Pelo histórico dos últimos julgamentos relevantes, é muito possível que esse pedido seja feito. Aí a gente vai ter que aguardar como vai ser o pronunciamento do STF em relação a um possível pedido de modulação. Ou seja, a expectativa ainda pode durar mais um pouco, né? Já que tantas decisões já foram tomadas e, vamos dizer assim, questionadas até que houvesse agora essa última, mais recente. Mas só para atualizar o telespectador que por acaso não conhece, o Fundo Rural, parece que ele foi criado ainda na década de 60, ali, durante o governo de João Goulart. Era uma espécie de um dos itens da reforma agrária, era um fundo de assistência, né, ao produtor rural, não se comparando a uma aposentadoria, mas seria o que especificamente para que o nosso telespectador recobre a memória de como foi criado o Fundo Rural e, para quem não conheça, passa a conhecer. Exatamente. Ele é como se fosse o INSS dos produtores rurais, pessoas físicas. Então, como eles normalmente não têm carteira assinada, e muitos deles, antes da Constituição, sequer recolhiam, mas pela Constituição de 88, eles têm direito aos benefícios do INSS, então, como uma espécie de contraprestação, foi criado o Fundo Rural, que é uma contribuição previdenciária, de fato, para dar acesso ao INSS das pessoas físicas produtores rurais. Esse é a origem e a intenção do Fundo Rural, e ela acabava sendo paga pela agroindústria para tanto garantir que as pessoas físicas tivessem essa retenção, sem ter que elas próprias se preocuparem com esse pagamento e depois terem qualquer tipo de prejuízo de não terem esses valores computados na aposentadoria em relação ao INSS. Acho que ficou bem explicado, bem didática. Eu quero agradecer a presença aqui com a gente de Marina Pires Bernardes, advogada tributarista, que trouxe à luz aí um pouco da decisão judicial do STF sobre o Fundo Rural. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, uma boa noite. Até o próximo encontro.